Olá, corretores e corretoras de imóveis da Paraíba. Eu me chamo Bruno Cândido e sou especialista em vendas complexas com foco no mercado imobiliário. E agora eu vou falar para você os 5 passos para você ganhar o sim do seu cliente. O primeiro passo para você ganhar o sim do seu cliente é você ter clareza sobre quem é ou quem são os perfis de clientes ideais compradores. O que acontece quando você não tem essa clareza é que você não consegue identificar se a pessoa que está do outro lado da linha tem os problemas ideais, as dores ideais, que as soluções que você tem para apresentar, que são os seus imóveis, surgem como solucionador desses problemas. E faz com que, cada vez que você apresente um imóvel desalinhado às soluções que o teu potencial cliente necessite, isso não promove conexão. Isso faz com que o seu cliente ele te abandone nessa jornada. E quando você tem clareza sobre quem são as pessoas ideais para você fazer as suas melhores ofertas, você consegue conduzir o processo com muito mais assertividade. E você deve começar na identificação do seu perfil de cliente ideal olhando para o seu público-alvo, que é a parcela da população que você deseja se relacionar. E para facilitar você encontrar quem são as pessoas ideais, você deve utilizar da estratégia de olhar para os dados, para as informações. Por exemplo, nos últimos 12 meses, quem foram as pessoas que compraram com você ou que compraram com a imobiliária que você é parceiro? Quem foram as pessoas que se relacionaram com você demonstrando algum nível de interesse ou também com a imobiliária? Isso vai fazer com que você consiga encontrar padrão no comportamento, padrão de dúvidas, padrão de perguntas, facilitando a sua compreensão e como conduzir as suas abordagens de vendas com muito mais eficiência. Na identificação do seu público-alvo, você vai olhar, você se relaciona com mais homens ou mulheres e faixa etária. E no segundo passo, na construção do seu perfil de cliente ideal, você vai olhar para a persona. A persona é a personificação do seu perfil de cliente ideal baseado em dados de pessoas reais. Então, como é a configuração familiar dessas pessoas? Quais são as profissões dessas pessoas? Quais são a renda familiar dessas pessoas? Todas essas informações documentadas, elas vão te dar um norte para que você possa verdadeiramente fazer as ofertas mais assertivas para essas pessoas. E algo que promove uma desconexão é você cometer o erro de estar fazendo uma oferta desalinhada para uma pessoa que não tem percepção de valor sobre o que você está oferecendo para ela. A jornada de compra ela funciona baseada em 4 níveis de consciência do seu potencial cliente. Iniciando por aprendizado e descoberta. É o momento que o seu potencial cliente ele está aprendendo e descobrindo sobre o mercado imobiliário, sobre condições de compra, sobre rentabilidade, sobre valorização dos imóveis que você tem para ofertar e conhecer também quais são as etapas que ele vai precisar viver até chegar o momento da decisão de comprar o imóvel. A segunda etapa é reconhecimento do problema. É quando o seu potencial cliente ele vai ter consciência sobre quais serão os problemas que ele irá enfrentar até chegar o momento de adquirir o seu imóvel. E também serve para te ajudar a identificar quais são os problemas que você irá precisar solucionar do seu potencial cliente. A terceira etapa do nível de consciência é consideração da solução. É o momento ideal onde você vai estar fazendo a apresentação dos imóveis que você tem, que aparecem como solução para os problemas do seu potencial cliente, fazendo com que ele tenha consciência e apontando para você quais são as melhores opções, as opções que fazem sentido para ele, tá? E o quarto nível de consciência é a decisão e compra. Nessa quarta etapa, é uma etapa onde você precisa ser muito mais assertivo, analisando todas as etapas que trouxe o seu potencial cliente até esse momento, para que você tenha muito mais eficiência na sua abordagem e apresentar no momento certo, tá, a sua proposta comercial. Um dos principais motivos que fazem com que o corretor de imóvel não tenha sucesso no processo de vendas é pedir pela venda no momento errado, é tentar firmar um compromisso com o seu potencial cliente no momento errado. Então você ter a consciência sobre a jornada de compra vai fazer você entender em que etapa você deve tentar firmar um compromisso com o potencial cliente. Isso não é na primeira abordagem. Lembra? A primeira abordagem, o seu potencial cliente está aprendendo e descobrindo. Então não é o momento ideal de pedir pela venda. E sim na última etapa, que é a etapa de decisão e compra. Você tendo clareza sobre essas 4 etapas do processo de tomada de decisão, de jornada de compra, vai fazer com que você seja muito mais assertivo.
Trabalhar com funil de vendas é extremamente importante para o sucesso em vendas do corretor de imóvel. É você entender que você trabalha com a modalidade de vendas complexas. É uma jornada grande até chegar o momento da tomada de decisão de compra. Existe o dado no Brasil que aponta que uma transação imobiliária ela leva de 3 meses até 468 dias. É uma jornada muitas vezes extensa e cansativa. Trabalhar com funil de vendas é você dividir essa jornada em etapas menores, te dando muito mais clareza sobre o que precisa ser feito e qual é o objetivo de cada uma dessas etapas, fazendo com que você troque as afirmações por validações, fazendo com que o potencial cliente decida por si só em avançar por cada uma dessas etapas, fazendo com que você não tenha mais a dificuldade no processo de fechamento da venda. Para te ajudar a desvendar o potencial cliente na jornada de compra, você deve utilizar uma metodologia que se chama Spin Selling. Essa metodologia ela vai te ajudar a ser muito mais persuasivo, tá? O S da palavra Spin significa situação, onde você vai precisar fazer perguntas situacionais para entender qual é a real situação do seu potencial cliente. Quando a gente vai para a letra P, a gente está falando sobre perguntas de problemas. Você precisa identificar quais são os problemas que você vai enfrentar e se verdadeiramente vale a pena dedicar tempo e esforço para solucionar esses problemas. Quando nós chegamos na letra I, nós estamos falando sobre as perguntas de impacto. Você precisa mostrar ao seu potencial cliente quais são os impactos positivos e negativos em não tomar a decisão de comprar agora. Precisa estar claro para ele quais são as desvantagens em não comprar agora com você. E quando a gente chega na letra N, que a gente está falando sobre necessidade. Muitas vezes você está lidando com um potencial cliente que tem perfil de cliente comprador, que ele pode comprar, que ele pode pagar, mas ele não tem urgência, ele não tem necessidade. E as perguntas de necessidade vai te trazer informação de quando o teu potencial cliente verdadeiramente deseja comprar. Utilizar um roteiro no seu processo de prospecção de cliente faz com que você seja muito mais eficiente. E hoje, quando nós estamos vivendo na era digital, onde você tem que lidar com leads, você ser assertivo durante essa ligação é de extrema importância. Durante essa ligação, os primeiros 5 segundos são extremamente importantes para que você faça com que quem esteja lá do outro lado tome a decisão de continuar na ligação. E pode parecer muito simples você fazer uma ligação de prospecção, mas verdadeiramente você precisa estar preparado. Imagina só, quando você vai ligar para o seu potencial cliente, qual é o objetivo dessa ligação? O que é que você espera que aconteça nessa ligação? O que você vai falar para que aconteça o que você espera? E, se acontecer o que verdadeiramente você deseja, qual é o próximo passo? Você trabalhar com um roteiro sabendo com clareza quais são as perguntas que você precisa fazer para obter as respostas que você precisa, faz com que isso promova muito mais conectividade entre você e o seu potencial cliente, te ajudando a chegar no resultado em vendas com muito mais velocidade. E esses são os 5 passos que eu indico você imprimir no seu processo de vendas que vai te levar ao sucesso que você deseja. E se você quiser conhecer muito mais sobre método, técnica e estratégia para te ajudar a vender mais e melhor no menor tempo possível, acessa lá no Instagram, @máquina de vendedores, que tem muito conteúdo que vai te ajudar a estruturar todo o teu processo de vendas. Tamo junto e te vejo em breve.